Ah, peraí, ele tá falando? Tá falando das creches. 5 horas da tarde. Imagina um pai ou uma mãe que trabalha até às 6 horas da tarde. Como vocês acham que Foi na minha campanha. Você sabe. Foi na minha campanha. Você tem ciência dele? Tenho. Não, você faz tanta coisa, bicho. Eu ponho vídeo todo dia, pelo menos um. Tá, então ele tá falando que... O que ele tá falando? Beleza. A gente já tá falando já das creches aqui. Você lembra o assunto? Você lembra o assunto? Eu lembro, era uma proposta de campanha minha, que hoje é um assunto delicado, porque muitas das professoras até é contra isso. Por que elas são contra? Porque não tem suporte também da prefeitura. Certo. Hoje, muitas mães e pais, ou mães típicas aí, sozinhas, elas precisariam de uma creche ou de uma escola com um horário um pouco mais estendido. Como que uma creche hoje, que fecha 5 horas da tarde, os pais conseguem trabalhar um horário comercial? Aí entre os professores, não, mas a creche e a escola não é mais assistencialista, tá lá só para aprender, quem cuida são os pais. Eu concordo, só que não faz parte da nossa realidade. Como que você trabalha numa empresa que você tem que sair 4 horas, 4:30 da tarde ali, para você pegar seu filho na escola às 5 horas? Então é muito difícil, aí cresce o desemprego, aumenta o auxílio. Infelizmente, hoje 60% da população do Brasil vive de auxílio, cara. Por isso que a gente não tem mais... mão de obra. Eu fechei uma loja por conta de mão de obra. Não tem funcionário, ninguém quer trabalhar. Uhum. Entendeu? Então, eu concordo e seria um projeto meu de tentar estender um pouco mais o horário das creches ali, pelo menos até 6 horas da tarde. É uma proposta para estender o horário. Sim, é isso. Basicamente sim. é isso. Como é que é o nome? Não. Peraí, deixa eu abrir. O nome original. Qual que é o nome? Céu de mel. Filosofia. Filosofia do céu. Filosofia do céu. Filosofia já é canhoto, né? Ó, já é canhota. Você tá ao vivo, tá? O microfone já tá aqui, já. A galera já vai começar a te ouvir. Começa com... Ah lá, o Hagará quer que você comece com o nome. Aí você... Mas original. Mas antes de eu responder, eu vou ver se tem aqui um perfil original. Não, tem. Ele vai falar. Eu vou confirmar se é ou não, tá? E você argumenta do porquê daquele vídeo, daquela proposta é falsa. É falsa. Boa noite, tudo bem? Opa. Bom, em primeiro lugar, eu não sou candidato a nada, então eu não tenho que ter perfil público. Quem tem perfil público é ele. Quem é o candidato aqui é ele, não é? Beleza, pode continuar. Não, o nome. Bom, ele sabe qual que é o impacto orçamentário dessa medida dele? Tá, ele pediu pra você começar com o nome. Já falei que quem é o candidato aqui é ele, eu não preciso pôr nome. É ele que é candidato, ele que é pessoa pública, eu não sou pessoa pública. Ah, então tá. Você tá dizendo que você vai argumentar sem expor seu nome. Porque Não, é coisa de... Então tá bom. Pode falar, Pera aí. pode falar. Não, pode continuar, falar? pode continuar. Então vai lá. Pode continuar. Qual que é o impacto orçamentário dessa medida dele? Mas é uma pergunta? Então, É só uma pergunta? Primeiramente, como vereador, não tenho nem forças para fazer isso. Eu tenho uma obrigação, se for uma coisa que eu acredito, em indicar ao prefeito. Se ele vai buscar recursos da Secretaria da Educação, se ele vai buscar recurso federal ou estadual, aí é uma coisa do prefeito. A função do vereador seria fiscalizar e propor projetos de lei. Só que uma coisa que o vereador não pode fazer... Ele deve saber disso, ele deve ter essa ciência, que não pode fazer nada, não pode aprovar nada que impacta diretamente ao orçamento da prefeitura. Eu não posso criar novos gastos para a prefeitura, entendeu? Então seria uma indicação. Exatamente. Então como é que ele promete algo que vai gerar um impacto orçamentário se, primeiro, ele não tem o valor desse impacto orçamentário, segundo, não é função dele fazer modificação no orçamento. Vou fazer uma outra pergunta. Qual o embasamento técnico para falar que aumentar o tempo da criança na escola vai melhorar a educação para ela? Mas eu falei de educação. Pode responder. Então, mas em qual momento eu prometi isso? No vídeo, qualquer pessoa aí que tiver o mínimo de senso de interpretação, em nenhum momento eu falo que eu estou prometendo em
cumprir essa medida. E, sim, seria uma proposta minha de campanha de levar esse assunto para frente. E eu acabei de expor aqui, tanto para o André quanto para o Tropiano, que isso ajudaria mais as pessoas, as famílias, as mães e pais solitários que não têm base familiar, para que consigam trabalhar, entendeu? Como alguns professores na época, e até recentemente que eu voltei a tocar nesse assunto, me procuraram e falaram que a escola não é um lugar de assistencialismo, seria um lugar apenas para educação. Só que se você parar e fazer uma pesquisa entre pais e mães que precisariam desse serviço ser um pouco mais estendido, é unânime, certo? Só que também tem a questão, igual eu falei para vocês aqui, dos professores reclamarem, por quê? Sobrecarregariam os professores? Teriam que ter mais turnos? Entendeu? Teriam que ter um maior suporte, uma maior equipe, tanto de professores, quanto da segurança da escola, né? Da segurança da creche ou da escola ali, e também da questão da alimentação. Teria que aumentar por conta de uma hora, uma outra refeição. Então, tudo isso é a base disso tudo. Mas o vídeo, se você assistir ele aí, ele deve ter uns 40, 50 segundos novamente. Se você assistir aí, em nenhum momento eu falo que se eu entrar para vereador, eu prometo que eu vou fazer isso acontecer. Isso. E aí você usa a sua retórica para iludir quem vai votar em você, acreditar que você é capaz de fazer isso, né? Só que todos os argumentos que você deu aí, nenhum deles foi pedagógico, tá? Porque se você vai pensar em deixar a criança na escola, você tem que pensar no impacto que isso vai trazer na formação dessa criança, tá? Se os pais precisam de uma ferramenta para deixar os filhos enquanto está trabalhando, quem disse que essa ferramenta tem que ser a escola? Qual que é o impacto que vai acontecer na vida do estudante? É simples, o próprio Ricardo Silva está pensando em fazer isso. O próprio Ricardo Silva está pensando em fazer o período integral estendido. Tá, período integral no estado funciona até 4h30 da tarde, então vai reduzir. Estendido. Se ele quiser fazer o período integral do modelo do Tarcísio, que é feito nas escolas estaduais, vai das 7 às 4h30 praticamente, tá? Então vai reduzir o tempo. Já existe escola de tempo integral em Ribeirão nas creches, que vai das 7 às 4h30, 5 horas. Mas quer estender. Então vamos deixar uma criança, ô Tropiano, você tem seus filhos aí, né, cara? Imagina você deixar seu filho 7 horas da manhã, ele acordar 6 horas da manhã, tomar o cafezinho dele em casa, ou não, porque na escola dá. Chegar na escola 7 horas, você vai pegar seu filho só 7 horas da noite. Cara, Marx está muito feliz com a proposta do senhor Agara aí, viu? Pergunta para ele se ele já leu o Manifesto Comunista, que ele está seguindo direitinho. Comunista? O céu de... Como que é? Filosofia do céu. Achei o contexto aqui, ó, da regulamentação atual. A prefeitura afirma que o projeto, isso daí é o Ricardo Silva que já está tentando implementar em Ribeirão. A prefeitura afirma que o projeto não representa o aumento de despesa, mas promove uma racionalização e reordenação de recursos humanos já existentes, respeitando acordos com os sindicatos e evitando os riscos jurídicos por exceder a jornada legal. Ou seja, o objetivo é reorganizar o horário das professoras sem necessariamente contratar novas, mantendo o equilíbrio financeiro municipal. Isso é uma proposta de lei? Isso daqui é o que saiu no Cidade On. É uma proposta que o Ricardo Silva está querendo implementar, justamente então, como o senhor está dizendo, pensando num lado sensacionalista. Tá, então vamos lá. Você já leu o Manifesto Comunista? Tá, agora... Não, jamais, Deus me livre. Você nunca leu? Tinha que ler, pô. Você não. Tem que estudar aquilo que você combate. Não. Ô, Céu, então agora... beleza. Sobre a questão da creche, foi sanada a sua dúvida? Porque agora a gente está partindo agora para a questão ideológica do projeto, né? E que eu entendo o que você está dizendo. Não, eu entendo que... Eu sou do lado do povo, Céu. Sou do lado do povo, Céu. Se o mês que vem eu estiver dentro da Câmara e você precisar de mim, eu vou te atender com todo o amor e toda a honra do mundo, porque eu trato qualquer pessoa da mesma forma, tanto de direita quanto de esquerda. Tá bom? Você não demonstrou nenhum impacto pedagógico que isso traria sobre
sobre a vida da criança, se seria bom para ela. Você está fazendo uma promessa populista para atender uma dor das famílias, sim, é uma dor. A família que trabalha até 6 horas, 6h30, não tem com quem deixar. Às vezes vai uma avó, às vezes vai uma tia pegar lá para depois a pessoa pegar o aluno na casa do parente. É uma dor da sociedade? É, mas o que você está propondo para resolver essa dor piora a dor. Tá? E você não trouxe nenhum impacto pedagógico sobre o aluno. Você está fazendo uma proposta populista, achando que escola é assistência social, falou de merenda, falou de horário, falou dos pais que trabalham, mas não falou de currículo, não falou que aula que ele teria nesse tempo a mais, se ele ficaria em recreação, se ele ficaria com mais matérias, não falou nada disso. Ué, mas você quer que eu proponha tudo isso em um vídeo de 40 segundos? Porque se eu tivesse feito esse vídeo do jeito que você tá me falando, você nem me conheceria. Ó, se eu tivesse feito um vídeo com base em todas essas informações, você nem me conheceria. Se você estivesse assistindo o nosso podcast desde o início, você veria o que a gente está debatendo aqui, que é sempre enxugar para comunicação ali atual. Porém, atrás de tudo isso, são embasados provas e denúncias formalizadas. Você tá entendendo? E aí eu te pergunto, você fará essas mesmas perguntas para o prefeito de Ribeirão, Ricardo Silva, ou não? E qual seria também a sua solução como comunista e canhoteiro no nosso Brasil para amenizar, então, essa dor que você mesmo confirma que existe na nossa sociedade? Ô, Marco, ele tá falando que eu sou comunista, Marco. Me ajuda aí, cara. Seguinte. Uai, você não se identifica. Pra mim, eu tô falando com comunista. Realmente, num vídeo de 40 segundos não dá pra você expor tudo, mas eu tô te dando a oportunidade de falar qual que é o impacto pedagógico que vai acontecer sobre as crianças, qual o currículo proposto, o que eles vão ficar fazendo lá, a partir de que idade. Tudo isso tem que ser pensado. Se o senhor está mandando uma proposta onde isso não foi pensado, ou seja, as questões pedagógicas, as questões técnicas do tema não foram pensadas, então eu não posso acreditar que seja uma proposta séria. Me desculpe, é só populismo. Ó, e aí você quer que eu faça tudo isso em 45 dias de campanha, mostro tudo isso pra você, sendo que nem técnico na área eu sou? Quem deveria saber as matérias que essas crianças precisam aprimorar são os próprios professores. Você tá falando borracha, irmão. Se você não é técnico na área, tá falando borracha, velho. Você não sabe o que você tá falando, irmão. Qual seria a solução ao seu ponto de vista? Primeiro lugar, Ah, pensar se a pasta da educação seria a melhor pasta para acolher essa necessidade. A necessidade em si já é questionável, tá? Mas vamos supor que se identifique essa necessidade. Em primeiro lugar, pensar se a pasta da educação é a melhor solução. e qual que é a sua solução? A prefeitura ter uma van, tirar ela da escola e levar para um outro ambiente? Escola não é assistência social. Escola não é depósito É o de que eu criança, falei aqui. tá? E ainda que fosse a escola, isso deveria ser proposto com currículo, com proposta de aula, com o que essa criança vai estar fazendo lá. Escola não é depósito de gente, tá? Não, deixa. Tá, filosofia. Ah! Não, tá difícil, cara, porque eu tô assim, tá na ponta da língua, tá difícil segurar. Ó, Segura, irmão, segura. ó, bom, vamos lá. Beleza, você já tá aliviado já do que você queria falar pra ele? Não, tá tranquilo. Nada fora do que eu já tava pensando que era. Não tem inconsistência. Tá, Só não. populismo e sensacionalismo. Então, tá, beleza. Ó, qualquer coisa que você precisar de mim mês que vem na Câmara, você me procura. Você vai mês que vem? Quem que vai sair? Ah, aí depois eu te conto. Acompanha minhas redes sociais, continua me acompanhando, eu te procuro. Meu gabinete vai estar sempre aberto pra você. Não, eu gosto de conteúdo de qualidade. Você me desculpa, irmão. Ah, então tá bom. Então segue a Duda Hidalgo, a Perla e a Judete Zilli. Filosofia, beleza. Vou Ah. seguir aqui, obrigado, viu? Ô, da próxima vez você convida ele aí, porque ele é muito técnico. Você é muito técnico, cara. Você devia ser político ou prefeito de Ribeirão.
Desligou. Episódio bom é assim, ó. Tem que ser ao vivo. Marcha no progresso. Ah, canhoteiro. Não, eu vou ser sincero, né? Tiveram alguns projetos que eu tava pensando, que eu também não sou técnico na área. Não adianta, Márcio. E que eu entendo que, assim, por exemplo, eu não sou técnico na área, eu tenho uma ideia que é onde eu acredito que aquilo Mais ou menos como é que vai ser uma acontecer. solução. Sim. Eu vou juntar todos os técnicos na área e falar, vamos debater esse projeto aqui, será que é viável ou não? Como que você faz isso em 45 dias de campanha? Sim, sim. Tendo que ter um plano de governo, um plano de propósito, na onde que você atuaria, quais seriam as suas bandeiras. Como que você vai ser sendo um candidato, porque você tá sem a máquina na mão. Eu não era vereador, então eu não tenho a máquina na mão. Como que eu reúno um grupo de professores, um grupo de técnico para mim debater sobre esse assunto? Sim, sim. Eu tenho que falar qual seria a minha ideia, que era de manter as crianças nas escolas um pouco maior o tempo de aula ali, o período de tempo de escola ali, para que os pais conseguissem trabalhar. E aí depois isso seria fomentado. Sim, sim. A questão que ele trouxe sobre o tempo de escola, eu entendi qual que é a base do argumento dele, falar que é um problema a criança continuar na escola, mas o que você está querendo solucionar é um problema imediato, Claro. né? Não, poxa, quem dera... Tratar um sintoma, né? Não, Depois, quem né? dera se as mães e as mulheres tivessem... pudessem ficar em casa, cuidar dos seus filhos, onde seus maridos trabalhassem, provessem pro lar e elas pudessem cuidar da sua prole e dos seus filhos, né? Eu sei, E as que não tem marido? Tem essa também. Então, As assim, que não tem marido, não tem mãe, não tem apoio? é um problema que não é simples de se resolver, Sim. né? É simples de se resolver como? A mãe sai 18 horas, a creche estende um pouquinho, ela vai lá e pega o filho lá, porque senão, fulano, tem como você pegar pra mim ou eu posso sair mais cedo? Isso é um Ou às vezes problema. nem trabalha. Ou não trabalha, porque não compensa. Aí a mãe prefere ganhar R$600 do governo, não trabalha. Porque se ela trabalhar, ela vai ganhar 1.500. Quanto que ela não vai pagar pra uma van buscar ou pra alguém buscar uma babá? Sim. Ganha R$600 e vive com R$600. Sim. Aí sim, o assistencialismo do governo que ele apoia, que é o Lula, que quer que todo mundo fique na mão dele. Sim, não, ele não apoia, não. Ah, Esse é um cara bom pra você conhecer. Ele tem... falei, meu gabinete vai estar aberto pra ele. Tá. Seria muito bom se pudesse dar um nome, mas... mas- pode. Você vê como é que é as coisas, aí tem N vídeos. Ele se apegou a um. Não, e é um vídeo do... Não, e é bom, porque é um vídeo... Esse vídeo aí você viu. Eu tava com o número de campanha. Tava. Esse vídeo aí é de setembro do ano passado, meu amigo. Quase um ano. Não, ele tá sonhando comigo. Ele tá sonhando comigo. Não, é porque assim, ele é da área. É. Ele é da área. Então, Ele é professor ou ele é marido de professora? Então ele viu o vídeo Simples. e falou assim, mas não é bem essa... Aí tem toda a questão filosófica por trás, problema filosófico, que eu entendo que ele falou, realmente, isso é verdade. Sim. Mas, cara, nossa. Não é depósito de criança, é o que eu falei. Quando eu postei esse vídeo, até postei um mais recente, muitas professoras me questionaram, conversaram, não é bem assim. Eu falei, não, eu entendo. Só que isso é uma bucha pro prefeito resolver. Se ele vai dar um aumento de carga horária para vocês, se eles vão melhorar o salário de vocês ou se eles vão criar um contraturno. Sim. Aí isso não é minha culpa, não é da minha alçada, entendeu? E aí, mas na época foi só professoras ou marido de professoras, assim. Mas aí... Por que um mês? Hã? Por que daqui um mês? Então, cara, tinha essa, deu assumir agora em julho, pelo menos 40 dias. E eu não sei se será dessa mesma forma que foi combinado lá atrás, né? Rapaz. Justamente pelo cenário atual. Rapaz, deve ter digo assim, não faz sai isso, dessa não. cadeira, não. Não Por faz isso, é por isso. O próprio Água de Salsicha. Isso chegou até mim. Pelo amor de Deus, não abre espaço. Só desse jeito. Mas, peraí, fulano, seria muito bom se pudesse assumir. Você não tá entendendo. Vocês iam estar com ele dentro da engrenagem. Vocês iam ter a oportunidade de moer dentro da Isso. engrenagem. Por favor, deixe ele assumir uma cadeirinha aí. E eu falo pro meu partido também, deixa eu também assumir uma cadeirinha. Você sabe que eu posso. Ó, já pensou? Entendeu? Michael e Hagara, Falando mês que besteira vem. na Câmara. 40 dias, moço, dá pra fiscalizar até a casa do prefeito. Você é louco. Você tá maluco. 40 Pensou, dias, hein? 30 Tragueiro dias, é 40 grande, dias. hein? Você é louco. Não, tem muita coisa, cara, que juro que tá guardada. Porque se eu falar agora, vai abafar o caso e não vai. Mas tem muita coisa, cara. Tem trabalho, né? Tem muita. Tem trabalho. Me fala.